No episódio de hoje, aproveitando que é início do ano e muitos cristãos aproveitam para iniciarem seus planos de leitura, vamos perguntar ao pastor John sobre diferentes formas e estratégias de leitura bíblica. Pastor John, a Bíblia é um livro enorme. Então, como podemos aproveitá-la, versículo por versículo, para descobrirmos detalhes importantes do texto, ou capítulo por capítulo, para entendermos sua narrativa mais ampla? Precisamos desenvolver habilidades para equilibrar ambas as abordagens. Em alguns dias, você não conseguirá concluir toda a leitura planejada e tudo bem. Imagine que você acorda, começa a sua leitura bíblica e chega a Romanos 12, 9 a 13, onde há 13 exortações. O que fazer? Ler rapidamente para cumprir a meta de leitura ou parar e ressaltar um mandamento específico para refletir ao longo do dia? A resposta é: as duas coisas. E eu não sei como. Só sei que preciso ler a Bíblia tanto de forma rápida quanto vagarosa. Se não a ler com certa rapidez, em 1 ou 2 anos, perderei a visão do todo. É como se você estivesse num avião, voando a 900 km por hora a 12 mil metros de altitude sobre a Flórida. Acaso você olha para baixo e diz: "Uau, que pomar incrível de laranjas! Muito nutritivo e saboroso"? Não. A essa altura você apenas sobrevoa. É assim que lemos a Bíblia, sobrevoando. Com o tempo, é importante aterrissar, caminhar em direção ao pomar e colher uma laranja. Por exemplo, ao ler Romanos 12, de 9 a 13, escolha um mandamento, como o amor seja sem hipocrisia, Romanos 12, 9, e leve-o com você ao longo do dia. Reserve um momento para refletir sobre o seu significado e, em seguida, faça uma oração. Quero ser assim, Espírito Santo. Elimine a hipocrisia da minha vida. Na leitura bíblica, aprenda a discernir quando é hora de parar e meditar. Ler em busca de profundidade significa parar para refletir sobre as palavras, frases e proposições de um texto específico. Você pode ler alguns versículos por dia, mas esse ritmo levará 80 anos ou mais para ler sua Bíblia. Apesar de eu defender que devemos desacelerar e refletir, pensar e ponderar. Entretanto, dado o tamanho da Bíblia, também precisamos lê-la com amplitude. Por amplitude, refiro-me a uma leitura abrangente o suficiente para captarmos, por exemplo, todo o período de 500 anos do reino dividido em Israel, de Roboão até o fim do exílio. Em 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, vemos rei após rei ascendendo, fracassando, sucedendo e falhando, alternando entre bons e maus. Um pai corrompido seguido por um filho justo, um pai sucedido por um filho corrupto e assim por diante. Nesse contexto, não conheço outra maneira senão a leitura ampla desses livros. Não só para termos uma compreensão profunda do fracasso repetido e da rebelião do povo de Deus ao longo dos séculos, mas também da extraordinária misericórdia e paciência de Deus. Não há alternativa. Precisamos dedicar um mês inteiro para absorver a amplitude desses 4 livros históricos e apreciar plenamente a paciência de Deus com seu povo e, por conseguinte, sua paciência conosco. Assim chegamos a 3 considerações práticas. Alterne os métodos de manhã e à noite. Leia com profundidade de manhã e com amplitude à noite. Alterne de mês a mês. Leia um mês com vistas à profundidade e outro à amplitude. Alterne de ano em ano. Leia a Bíblia inteira em um ano e no ano seguinte estude apenas Romanos. Contudo, independentemente do caminho que você escolher, nunca pare de ler. Esta é a palavra de Deus. Seja de forma ampla ou profunda, sua voz é transformadora. Ler tanto de forma ampla quanto profunda é parte essencial do ritmo proposto pelo Discipleship Journal Bible Reading Plan, um dos planos de leitura bíblica que eu mais prefiro. Nesse plano, a leitura é alternada em 4 áreas: 2 porções mais extensas do Antigo Testamento para um estudo mais amplo e 2 porções mais curtas do Novo Testamento para uma reflexão mais profunda. O método oferece a grande vantagem de se equilibrar tanto a leitura ampla quanto a leitura mais focada e intensiva. Além disso, o plano inclui dias de recuperação ao final de cada mês como um recurso extra para acompanhar o cronograma. Ainda sobre leitura bíblica, pastor John,
Como podemos realizar essa leitura profunda com caneta, papel e textos marcados, mas também simplesmente ler a Bíblia de forma devocional? A leitura da Bíblia está relacionada à estabilidade de vida. Meu objetivo em tudo o que já fiz em relação à Bíblia não é produzir um monte de nerds bíblicos, e sim o tipo de cristão que é tão profundo e inabalável em suas convicções sobre a realidade eterna que não é derrubado pelos vendavais das dificuldades e não flutua sem rumo, conformando-se com as correntes da cultura contemporânea. O objetivo é ser como um carvalho, resistindo aos ventos da adversidade. Salmos 1:3. Ou como um golfinho, cortando as correntes da cultura. Para esses fins, a Bíblia nos chama a primeiro nos tornarmos garimpeiros, em busca de tesouros enterrados. Como diz os Salmos 19:10, 119:72, Salmos 127, Provérbios 2, de 1 a 5. Imagine que um tesouro foi enterrado há muito tempo em seu quintal. Você desenterraria essa riqueza? É claro que sim. É isso que as Escrituras são. Um tesouro de riquezas espirituais além da imaginação, merecendo todo o nosso esforço, trabalho árduo e dedicação. Assim, é uma questão de quão desesperados estamos para nos tornarmos ricos com as verdadeiras riquezas, as riquezas de Cristo e de sua glória, sabedoria e poder para vivermos o tipo de vida cristã radical que este mundo tanto precisa. Em termos práticos, faça ambos os tipos de estudo, profundo e devocional. Reserve um dia para escavar profundamente a palavra e, em seguida, leia de forma mais devocional ao longo da semana. Reserve um momento tranquilo no início da semana, antes que o trabalho no jardim ou nas atividades com os filhos tomem conta do seu tempo. Escolha um horário específico, talvez nas primeiras horas de um sábado ou no domingo à noite, para realizar uma exploração profunda no jardim de Deus, uma vez por semana. Nos demais dias, dedique-se a uma meditação mais devocional sobre a palavra. Lembre-se, não se trata apenas de um estudo aprofundado ou de uma reflexão devocional, mas de uma combinação equilibrada de ambos. Este episódio é um trecho adaptado com permissão do livro John Piper Responde, de Tony Henk. Acesse editorafiel.com.br para adquirir seu exemplar e ter em mãos mais de 700 perguntas com respostas baseadas na Palavra de Deus sobre os assuntos mais importantes da vida.